é algo diferente, né? Da pregação, mais voltado com o estudo. Mas peço ao Senhor que essa noite esteja sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, para que possamos extrair algo poderoso através dessa palavra maravilhosa, que é a palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Convido aí os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Amém? Colossenses 4, aliás, capítulo 1, versículo 4 ao 10. Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e inteligência espiritual. Amém? Versículo 10, gente, para fechar. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua palavra, já quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Te peço, meu Deus, conduza, Senhor, conforme a tua vontade, falando, Senhor, a tua igreja. É isso que eu te peço, e assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As terças-feiras o pastor já vem tratando aqui sobre vários assuntos de extrema edificância, né? Ele começou ali tratando sobre o evangelismo, sobre hábitos, já tratou aqui, falou sobre discipulado. Até nesse passado agora, o pastor terça-feira passada falou a respeito do discipulado, sobre células. Todos esses assuntos, queridos, eles levam a um só sentido, a só um porém, que é nós voltarmos à nossa essência de cristão. Né? Quando o pastor traz isso, é para nós voltarmos a refletir, a viver aquilo que já fomos um dia como igreja. Porque ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós temos perdido isso. Se você pega a igreja, eu estou até estudando a respeito disso, que é algo bem interessante. Se você pega a igreja de Atos 2, a igreja primitiva, e você compara a igreja, a primeira igreja a ser citada, né, na Bíblia, e você pega a última igreja citada na Bíblia, que é a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, você vai notar uma discrepância muito grande, uma distância de valores, né? Como a igreja tem se distanciado da sua essência, daquilo a qual o Senhor deixou para a sua igreja. Então, quando nós tratamos desses assuntos sobre evangelismo, sobre os hábitos a qual devemos ter, que Paulo lá vai tratar lá em Romanos, como a igreja deve se portar, né? E quando se fala de célula, que é um nome novo, uma nomenclatura nova, porém, não é algo novo, é algo que a igreja fazia, que já está lá em Atos,
né? E hoje a gente traz para a nossa realidade, tentando aproximar na medida do possível sobre essa realidade que nós vivemos hoje, sobre essa loucura que vivemos hoje, né? Mas não são conceitos novos, são coisas que já existiam lá atrás. Por que isso é trazido novamente? Para que nós possamos voltar à nossa essência. Por que é atrapalhado isso? Por que é tão tocado? O pastor passou várias semanas tratando sobre hábitos, para que a gente volte a refletir aquilo a qual Cristo nos deixou, os ensinamentos a qual Ele nos deixou, os bons hábitos, né? Então, ao longo do tempo a igreja tem perdido essa identidade. Então hoje eu quero trazer, eu vou potencializar aqui o assunto sobre a essência da igreja. E o título que eu escolhi sobre esse estudo de hoje, sobre essa palavra, é 3 pilares fundamentais para uma igreja vitoriosa. Certo? 3 pilares fundamentais para uma igreja vitoriosa. E eu quero aqui trabalhar um versículo-chave, versículo 10, mas aqui eu quero já de antemão começar falando sobre essa carta, né, a qual Paulo aqui ele escreve à igreja de Colossos por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, né? Essa epístola é escrita pelo apóstolo Paulo. Ele se encontrava preso em Roma. Mas qual o motivo em que Paulo agora escreve para a igreja de Colossenses? Né? Qual a razão, qual a causa, qual o motivo a qual Paulo escreve essa carta? Paulo ele recebe a notícia de que essa igreja, a igreja de Colossenses, ela está ali recebendo, né, falsas doutrinas. Elas estavam sendo ensinadas, né, aos cristãos de Colossenses, certo? Então Paulo, ao saber disso, né, aí qual é o objetivo? Primeiro, o motivo da carta a qual Paulo envia essa carta é porque ele sabe que ali está sendo ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Então a preocupação de Paulo agora, o objetivo é fazer com que essas mentiras cessem, esses ensinamentos do homem e não de Deus se cessem. Então ele envia essa carta com o objetivo de quê? Com o objetivo de combater essa falsa doutrina que surgiu, né, e que estavam tirando ali a igreja de Colossos do verdadeiro caminho de fé. Entendeu? Então, o sentido dessa carta é justamente para isso, para combater esse falso ensinamento, né, que estava sendo ali passado para a igreja de Colossenses. Amém? Amém. Quando a gente olha para a igreja de Colossos, a gente percebe que ela, hoje essa palavra, ela vale muito para a nossa igreja hoje, também. Porque a gente olha, muitas vezes, conceitos humanos, muitas vezes, tendem a tirar a nossa vista do que a palavra nos ensina. Temos que vigiar sobre isso. Então Paulo aqui está querendo combater sobre isso com a igreja de Colossos. E quando a gente olha para a igreja atual, acontece muito isso. Então temos que estar atentos, ligados. Então essa palavra com certeza vai falar muito para mim e para você essa noite, sobre os cuidados que devemos ter, né, para a gente não ser enganado por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas, e abandonar o verdadeiro evangelho. Quando você olha essa igreja, quando nós começamos aqui a ler, nós vamos observar que essa igreja, Paulo vai falar bem sobre essa igreja. Ele vai falar que ela tem amor aos santos, a todos os santos, a igreja, né? Ele diz assim no versículo 4: portanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ele vai dizer que essa igreja ela frutificava. Ele vai dizer que essa igreja ela conhecia a graça de Deus em verdade. Ele vai dizer que essa igreja também declara o amor do Espírito. Ou seja, era uma igreja que andava direcionada pela verdade. Mas agora chegam conceitos
que fazem com que essa igreja comece a tirar os olhos de Cristo Jesus e comece a olhar para fora. E aí é isso que eu quero tratar, sobre a gente não perder a nossa essência. Quando nós perdemos a nossa essência? Quando começamos a colocar coisas que não estão sobre a palavra do Senhor, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. A gente começa a perder a essência de Cristo, começa a perder a essência do que verdadeiramente é a igreja. Certo? Então eu quero trabalhar aqui sobre o versículo 10, versículo chave desse capítulo. E aqui Paulo ele vai tratar sobre 3 pilares fundamentais para que a igreja se permaneça viva, se permaneça forte, né? E Paulo aqui ele vai cutucar justamente na ferida onde aquela igreja está vacilando. E essa palavra fala para nós também hoje. Nós devemos estar ligados, onde nós temos que estar antenados para não vacilarmos, para não perder o sentido do verdadeiro Evangelho de Cristo. Então Paulo ele vai dizer primeiramente no versículo 10, para que possais andar dignamente do Senhor, agradando-lhe em tudo. Primeira pilastra aqui que eu falei para vocês que eu ia tratar hoje sobre 3 pilastras fundamentais para uma igreja vitoriosa. A primeira pilastra é andar dignamente, agradando-lhe em tudo. Quando Paulo está dizendo assim, andar agradando-lhe em tudo, ele não está dizendo assim, andar agradando apenas em algumas coisas. Ele é categórico, ele diz, olha, para que ande dignamente, agradando-lhe em tudo. Em tudo. Andar dignamente agradando em tudo é andar em quê? Em obediência. Andar em santidade. Andar em santidade e continuidade dessa santidade. Porque não é só eu buscar o Senhor hoje, é eu buscar Ele amanhã, é eu buscar Ele depois e continuamente. Não é só apenas um momento, né? Quando ele fala andar, é andar agradando-lhe tudo, é eu ser obediente a Ele, mas não só a Ele apenas um dia, como fala lá em Lucas 9, 23, que acho o chamado do cristão ao Evangelho que Cristo faz. Como é? Coloca a gente, por favor. Lucas 9, 23. Bem, vai dizer aí, ó, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus fala aqui, ó, interessante, ó. Negue-se a si mesmo, ou seja, viva em obediência à minha vontade, não é mais a sua. Negue-se a si mesmo é você não viver mais o seu eu, mas agora viver o que eu tenho para você, o que eu tenho para te ensinar. É você largar o seu eu e agora viver a minha vontade, os meus planos, o meu desejo, o meu projeto. É isso que Jesus está falando. E é interessante que ele fala aqui, ó, a cada dia. Ou seja, essa negação do meu eu não é apenas hoje, é todos os dias até a vida dele. Né? Então, quando Paulo aqui fala para a igreja de Colossos, ele diz assim, olha, permaneça, como se ele estivesse dizendo assim, continue andando no alvo que é Jesus Cristo, não abandonem, porque a palavra já foi deixada para vocês, o Evangelho já foi ensinado para vocês, então permaneçam, continue, entende? A palavra andar nas Escrituras, ela simboliza um estilo de vida, uma conduta diária, significa eu viver de uma forma que reflita Deus em mim, e eu vou refletir através de Cristo, através de mim, através do quê? Das minhas ações, porque agora Ele vai refletir sobre a minha vida, então as minhas ações, o meu eu não vai ser mais o saco de antigamente, porque agora Deus,
a pessoa de Deus vive em mim. A justiça de Deus vive em mim, está imputada no meu ser. Então agora eu vivo para agradar a Ele. Então eu vivo a vontade dEle. Certo? Então eu ando em coerência sobre essa palavra que eu professo. Não é apenas eu professar dentro da igreja. Não é apenas o que eu falo, mas é o que eu vivo. É o meu testemunho lá fora. Não é apenas aquilo que eu professo de boca, mas principalmente aquilo que eu professo através da minha vida. Você vê que é interessante que Jesus, a gente tinha um dizer antigamente, os pais diziam assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí Jesus ele nos ensina a fazer o que ele diz e fazer o que ele faz. Interessante isso. Porque ele não apenas fala em palavras, ele mostra em ações. E nós devemos ser da mesma forma. É proferir Jesus Cristo, não apenas na minha forma de falar aqui na igreja, mas é muito mais o meu testemunho de vida lá fora. Você entende isso? Amém, igreja? Então, a palavra andar nas Escrituras simboliza estilo de vida ou conduta diária. Significa viver de uma forma que reflita Deus em mim, viver com integridade, em coerência com a fé professada, buscar agradar a Deus em todas as áreas. Quais são essas áreas? Pensamento, ações, palavras, relacionamentos. Em tudo isso eu tenho que agradar ao Senhor. E sobre isso que eu falei, sobre pensamento, ações, palavras e relacionamentos, eu quero aqui potencializar ações, que é algo que a gente tem deixado muito a desejar. A igreja hoje em dia, ela tem muitas vezes orar é bênção, nós devemos orar, mas a oração ela não tem, ela parte de um princípio de que eu oro, mas eu também tenho que agir, eu também tenho que me mover. Não é apenas eu orar, o Senhor abençoa o Moraes, que lá na casa dele está faltando o feijão, o arroz. E por que não orar, mas também chegar com ação? Chegar e ajudar esse irmão. Isso é ser igreja. Isso é voltar à essência do que é o cristianismo, do que é a essência da igreja é essa. É de sermos irmãos em Cristo em tudo, não apenas em palavras. E nós temos deixado muito isso de lado. Então, devemos agradar em ações também, em palavras e relacionamento. Nós devemos ser uma igreja que se move, uma igreja que se movimenta, porque uma igreja que se movimenta, verdadeiramente o sangue de Cristo circula sobre essa igreja. Ela não é uma igreja morta. Hoje nós temos notado, infelizmente no cenário que vivemos nas igrejas, infelizmente, não para a nossa alegria, é que nós muitas vezes temos visto a reunião da igreja em dias determinados da semana, mas quando e os outros dias não existe nada, a igreja está parada. Por exemplo, aqui temos o culto de terça, de quinta e de domingo. E nos outros dias, deixamos de ser igreja porque não estamos no templo? Não! Mas hoje, infelizmente, nós temos notado que é uma igreja que tem sido, infelizmente, religiosa, em que se encontra apenas no momento ali para receber. Ela não vem nem para entregar, ela espera aquele dia para vir receber. E aí, nisso que nós temos perdido a essência. Nós vemos uma igreja em Atos em que eles estavam todo o tempo reunidos, em todo o tempo em oração. Havia comunhão entre esses irmãos, havia preocupação de um para com o outro. Nós temos perdido isso. E quando se volta a esse trabalho de trazer novamente, falar sobre discipulado, trazer isso para o nosso contexto atual, o discipulado, as células nas casas, é justamente para restaurar, para trazer
o que se foi perdido. Você entende a importância desse trabalho hoje para a igreja? É porque isso tem se perdido ao longo dos anos, e é uma forma de trazer de novo a igreja a ter encontros, não só aqui na igreja, é restaurar novamente, você ter o desejo de ir na casa do seu irmão, perguntar como é que ele está, de orar por ele, é ter o desejo de ganhar vidas, porque quando a célula, o que é a célula? É o encontro da igreja fora do templo, fora das quatro paredes, onde ela se propõe a ir a um lugar, na casa de um irmão, um lugar ali, para impactar aquele lugar, para que outras vidas ali sejam alcançadas. Ou seja, a igreja, ela continua trabalhando, ela continua se movendo, mesmo não sendo no dia de culto aqui no templo, ela continua se movimentando. Infelizmente a gente vê hoje um cenário em que a igreja ela só se movimenta no dia de culto. E passamos a ser muitas vezes religiosos sem se perceber. Quando fazemos isso, está tudo bem, está tudo certo, nesse cenário está tudo legal. Perdemos a vontade de alcançar vidas, perdemos a vontade de se relacionar, perdemos a vontade de ser aquilo que o termo dessa palavra igreja significa, que é chamados para fora. O real sentido dessa palavra no grego, traduzido para o nosso português, é isso. A igreja significa chamados para fora. Mas não, a igreja, ela quer estar dentro e fecham-se as portas e tá bom, só mais aqui, vamos aproveitar esse momento, vamos compartilhar entre nós, porque está muito bom, está muito agradável. Eu não tenho sede de conquistar, de alcançar as vidas lá fora, mas temos perdido isso, e não podemos perder. Isso é um chamado internacional, de todos os cristãos, é alcançar vidas. Se tem um chamado que você tem, você pode ter certeza. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, eu já vou lhe dizer você foi chamado para alcançar vidas, para lançar rede, para falar do amor de Jesus Cristo. Sabe como tem sido o nosso problema hoje? Nós temos sido sal dentro da saleira, dentro do saleiro. E qual é a diferença de um sal junto com outro sal? Não tem diferença alguma. Ser sal aqui dentro é muito fácil, mas o Senhor nos chama para ser sal lá fora. O Senhor não nos chama para ser luz dentro da igreja, embora, claro, é bom, irmão é uma bênção, irmão agradável, temos sim que dar o testemunho, mas muito mais lá fora, para minha família, para os meus irmãos de trabalho, para os meus vizinhos, é ser sal fora da saleira. Temos sido muito sal dentro da saleira, é fácil ser sal dentro do saleiro, aliás, saleiro, e ser luz lá fora, gente, não apenas aqui dentro. Temos perdido essa essência. Uma oportunidade anterior, eu disse como Jesus ele alcançava vidas, e ele é o maior exemplo para nós, Não sei se alguém lembra, mas vou recapitular. Jesus, primeiramente, ele atraía. Como é que ele atraía as pessoas? Porque ele era luz. A luz, ela atrai. Entendeu? Quando você anda na escuridão, se você é luz, você vai atrair as pessoas. E Jesus atraía, através da presença dele, antes mesmo dele falar, ele já atraía pelo que ele era. Nós temos que ser essas pessoas que atraem. Jesus era aquele que recebia, que acolhia e que escutava. Volto de novo para o princípio que a igreja tem tratado, nós temos tratado aqui sobre encontro em células, que já tem iniciado com a liderança. É você trazer as pessoas para acolher aquelas pessoas, para escutar aquelas pessoas, tratar. Porque aí Jesus, ele também, além dele receber, dele acolher, dele escutar, ele fazia o quê? Alimentava. Que é através do quê? Da palavra. Quando você
atrai? Primeiramente você atrai aquela pessoa. Você conquista aquela pessoa, que esse pastor fala muito. Você conquista primeiro para si, e depois você atrai ela. E você escuta, e você implanta ali o alimento. Você entrega o alimento, a palavra, que aquela pessoa vai ser curada. Ela vai ser agora também restaurada. E agora ela vai fazer parte dessa família. Entende? Então a importância de nós voltarmos à essência. Nós temos deixado de ser igreja. Temos deixado verdadeiramente de fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer. Infelizmente, no cenário geral, nós temos deixado de ser igreja, no verdadeiro sentido de que é igreja. Tem um louvor que eu acho muito bonito, que ele diz assim: estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Nós temos que voltar à nossa essência. Por isso que esse trabalho pode parecer, às vezes o pastor repetir aqui um assunto, tratar de novo sobre mas é a preocupação de que nós possamos entender verdadeiramente qual é o nosso trabalho como igreja. É Ele trazer de novo a essência, mostrar, olha que Jesus, voltarmos de novo ao princípio, pelo menos tentar resgatar um pouco daquilo que já fomos um dia como igreja. Porque no documentário, né, pastor, fala muito sobre isso, sobre como nós ao longo do tempo temos nos afastado. Sobre isso ainda eu trago aqui alguns pontos, sobre essa essência. A igreja que agrada ao Senhor é aquela que mantém a essência a qual Ele deixou. Eu quero deixar aqui alguns pontos, algumas formas práticas e espirituais para colocar isso em ação. Quais são? Aqui eu ainda estou tratando ainda sobre a primeira pilastra, gente, sobre andar em obediência ao Senhor. Primeiro ponto é nós vivemos como um povo separado. Referência lá em Romanos 12:2. Depois, se você quiser estar lendo, não vou estender porque senão vai demorar. Mas viver como um povo separado. A igreja deve manter valores diferentes do mundo. Nós temos que ser diferente. Nós temos que ser sal. Nós temos que ser luz. Santidade, verdade, humildade, amor, justiça. Ela precisa resistir à pressão cultural e ideológica que deturpa os princípios do Evangelho. Sabe o que acontece? Voltando de novo para o texto. A igreja de Colossos estava começando a ser impactada pelas coisas de fora. Entendeu? Nós não podemos ser impactados pelas coisas de fora. Nós que devemos impactar. É diferente. A igreja, volta a repetir. A igreja ela precisa resistir à pressão cultural e ideológica. A igreja tem sido bombardeada para que possamos normalizar as coisas do mundo e aceitá-las de goela abaixo. Não é assim. Jesus nos deixou um norte. A palavra de Deus nos deixou um norte. Nós vamos ter que segui-la se nós quisermos dar o testemunho de igreja. Amém? Ser comunidade e não só audiência. Eu não venho só para um culto para assisti-lo, mas para entregar e para ter comunhão com meus irmãos. Atos 2, 42 ao 47. Marque aí depois, você dê uma lida aí em casa. Veja como essa igreja de Atos se relacionavam. Eles tinham tudo em comum. Havia amor, havia compartilhado o pão. Havia preocupação de um para com os outros, havia obediência e temor a Deus. A igreja deve restaurar a comunhão sincera e o cuidado mútuo, mais do que apenas em reuniões formais. Quando, por isso o pastor sempre, às vezes, potencializa nisso, que ele gosta de ver quando o irmão tira uma foto, que foi na casa do outro irmão tomar um café, porque ele se preocupou, às vezes o irmão viu que ele não estava bem no culto, eu vou lá na casa do irmão, vou visitar, vou fazer uma surpresa a ele.
vou levar um bolinho, vou lá tomar um café mais ele. Isso se chama preocupação, isso se chama amor. Nós temos que ter isso, não podemos perder isso. A igreja tem que ser isso. Ela não pode perder essa comunhão sincera, esse cuidado. Sabe por que isso é importante? Vou citar aqui um exemplo da minha vida. Alguns colegas de trabalho já chegaram a me perguntar: Simon, quem foi da sua rede de apoio quando você passou por esses momentos aí com a sua esposa e tal? Eu falei assim: alguns contados da minha família e a igreja na sua totalidade. Aleluia. Aleluia. Porque eu sei que cada um dos irmãos aqui ajudaram de alguma forma. Eu já testemunhei sobre isso. Mas eu faço questão de falar, sabe por quê? Porque isso impacta a pessoa que está lá fora. Ele fala: poxa, a igreja, o irmão da igreja chegou e te ajudou? Sim, o irmão da igreja chegou e me ajudou. Parece que é uma coisa, você vê como é um negócio tão doido, que as pessoas até se assustam. Você vê como estão perdendo tanta essência. A pessoa fala: os irmãos da igreja te ajudam? Sim, os irmãos da igreja. Era para ser algo natural, né? Mas você vê como a gente está tão distante, que as pessoas lá fora vejam a gente e acham: não, mas a igreja não pode ajudar. Não, mas esse é o nosso papel. E eu glorifico a vida de cada um dos meus irmãos que entendem isso, e que não só entendem isso, que vivem isso. Porque só entender não basta, mas é importantíssimo viver, praticar. Amém? Aleluia. Outro ponto: a igreja ela deve assumir o seu papel de influência espiritual. Referência lá em Mateus 5, 13 ao 16. A eclesia era chamada para influenciar, era chamada para influenciar o mundo, não ser moldada por ele. Nós temos que ser influência e não ser influenciados. O que está acontecendo com a igreja de Colossenses? Ela está sendo influenciada pelo mundo. Não podemos repetir esse erro. Nós temos que influenciar. E o que nós temos visto hoje? Temos muitas vezes a igreja sendo influenciada, tragando, recebendo coisas de lá de fora. Não, gente. Pelo contrário, é nós que temos que ir lá para fora e impactar vidas, alcançar através da palavra do Senhor Jesus. Temos que impactar. A palavra de Deus tem poder para curar, para libertar, para salvar, para restaurar. Temos que colocar em prática, impactar vidas e não sermos impactados. A igreja ela deve se posicionar como um agente de transformação, denunciando o pecado e oferecendo esperança. Amém? Vou repetir: a igreja deve se posicionar como um agente de transformação, denunciando o pecado e oferecendo esperança. Outro ponto importante: proclamar o Rei de Deus. Mateus 28, 19 ao 20. A igreja primitiva era missionária, enviada a proclamar o reino. A igreja deve sair das quatro paredes, evangelizar, discipular, transformar a sociedade com o evangelho. Hoje nós encontramos tanta dificuldade. Aqui mesmo, não vou longe, infelizmente, no nosso município, quando se fala em reunir a igreja para evangelizar, né, a igreja na sua integralidade aqui do município, há uma dificuldade imensa. Porque isso não era para ser um desejo do nosso coração. Como o pastor bem falou na pregação passada, que o evangelismo ele não é uma coisa, um acontecimento, é uma ordem. É para ser algo natural, nós irmos e levar a palavra do Senhor. Mas quanta dificuldade, gente. E aí nós perdemos, se nós não temos disposição para evangelizar, quão difícil, pastor. Imagino as igrejas hoje ter a disponibilidade
de preparar um ambiente para receber pessoas. Quão difícil é a caminhada, viu, pastor? Imagina aí, o senhor está à frente, como pastor, e vários pastores, vamos citar só do nosso Brasil, que tem trabalho nessa busca de conseguir trazer a essência de novo, a igreja respirar, né, a verdadeira fé. Como é difícil, nós temos andado tão distante do que realmente é ser igreja, infelizmente. Então, o primeiro ponto que eu tratei aqui foi sobre andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E aí, o segundo ponto que Paulo vai tratar na igreja de Colossenses, primeiro, por que ele fala andar em obediência com essa igreja? Porque quando eu paro de olhar para Jesus, eu paro de andar com Ele. Entendeu? Então, Paulo aqui é tipo, opa, volta aqui, ó, volta para o centro aqui, ó. Se alerta aqui na vontade do Senhor, naquilo que já foi ensinado para vocês. Pare de olhar para os lados. Andem na vontade do Senhor. É isso que Paulo está fazendo aqui com essa igreja. E aí o segundo ponto que ele vai tratar é sobre frutificando em toda a boa obra. É necessário e é evidente que uma igreja saudável ela frutifique. Uma árvore que não dá fruto, ela está o quê? Está morta ou está doente, tá? Em fase terminal para morrer, né? É necessário que nós possamos frutificar. É necessário. O que é frutificar? São evidências práticas de transformação interior. É algo que vai mover de dentro para fora. Mudança de vida, de caráter, testemunho. E aí a igreja que frutifica, ela frutifica em amor, em justiça, em bondade, em serviço e em testemunho. Amém? Alguns exemplos aí sobre frutificar. Uma evidência clara de que estamos frutificando como igreja é quando começamos a demonstrar em nossas vidas o fruto do Espírito Santo. Que aí está o amor, tantas outras coisas, está lá em Gálatas 5, 22 ao 23, depois você pode estar lendo, né? E meditando sobre esse frutificar, em que a igreja não pode deixar de frutificar. Outro ponto importante é a igreja ter boas ações, porque uma fé sem obras, ela é o quê? Morta, né? Está lá em Tiago 2, do capítulo 14 ao 18. Como eu disse anteriormente, eu oro, mas não faço. Não adianta. É orar e agir. E essa frutificação, queridos, ela deve ser contínua em toda boa obra, ou seja, em todas as esferas da minha vida. Certo? Entre esse frutificar, volta de novo a questão do evangelismo. Volta de novo na questão do discipulado. Volta de novo na questão da célula. Estou abrangindo aqui tudo aquilo que já foi tratado. Porque em tudo isso eu posso frutificar. Através do evangelismo. Através do discipulado. Porque ali eu vou estruturando a vida daquela pessoa, está frutificando. E ao discipulado é algo interessante. Porque aquela pessoa está frutificando e eu também estou frutificando. Você entende a importância desse trabalho? Célula, frutificando, a igreja está frutificando. Interessante, fora das quatro paredes, não se prende a esse aqui. Aqui é o nosso quartel, mas o nosso trabalho não se limita a um espaço físico. Nós temos que entender isso. Amém?
Evangelismo, João 15, versículo 8, fala sobre isso, dar muito fruto. Então essa é a segunda pilastra. A primeira que eu falei, quem lembra? Andar. Oi? Andar. Andar em quê? Isso. E a segunda é o quê? A segunda coluna, frutificar. Ou seja, andar e frutificar. Duas colunas importantes. E entenda, por que o Paulo está tratando isso daqui com a igreja de Colossos? Porque se eu paro de andar, obviamente que eu também vou parar de frutificar. Né? Se eu paro de andar na obediência de Deus, então como é que eu vou frutificar para ele? Não tem como. Elas estão interligadas, essas colunas estão interligadas uma na outra. Amém? Amém. E aí, para fechar, né? A terceira pilastra, Paulo vai tratar aqui, que é sobre o quê? Conhecimento, crescendo no conhecimento de Deus. Eita! Para fechar aqui com chave de ouro, né? Paulo vai falar sobre crescer no conhecimento de Deus. O que é que Paulo está tratando isso aqui, gente? Sabe por quê? Essa igreja, ela estava começando, ela começou tão bem, mas agora está sendo influenciada a ponto de ela tirar a excelência da palavra do centro que é Jesus e começar a colocar em outras coisas, nos anjos, e lá se vai outras coisas. Perdeu o foco, perdeu a direção. Estavam sendo meninos na fé, levados por vento de doutrinas. Entende isso? Então a igreja é necessária, isso é tão válido para nós hoje. Você sai daqui hoje com essas três coisas na cabeça, querido: andar em obediência, frutificar e crescer no conhecimento de Deus. Quando eu falo crescer no conhecimento de Deus, é um conhecimento não apenas na palavra, é um conhecimento espiritual, não apenas teórico ou doutrinário, mas relacional e prático. Certo? Mas é evidente, querido, que se inicia do conhecimento da palavra. A palavra, eu tenho que conhecer ao Deus possível. Porque senão eu vou ser enganado, eu vou ser menino na fé. Eu preciso conhecer a palavra. É necessário que eu conheça ao Deus possível. É interessante você dizer: eu amo a Deus e eu não conheço a Ele. Como pode isso? Como você diz que ama a sua mulher, mas não sabe qual é a comida preferida dela, não sabe qual a cor que ela mais gosta, não sabe qual o perfume que ela usa. Que amor é esse que você não conhece, aquele que você diz que ama? Nós precisamos conhecer a Deus, a sua palavra. Tem uma definição bastante legal na Bíblia, em 2 Timóteo, gente, eu vou pedir para que você coloque, por favor. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que aí vai dar uma definição do que é essa palavra. Olha aí, vai dizer assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa aqui é uma definição maravilhosa. Ou seja, é necessário, porque ela vai ser a tua ferramenta em todos os dias, a palavra de Deus. Onde você for, você vai usar ela. Você vai ter intimidade para falar sobre um determinado assunto, porque você tem intimidade com Deus. Então é necessário que nós possamos conhecer mais do nosso Deus, crescer no conhecimento de Deus. O conhecimento da palavra é de suma importância para conhecermos a Deus e o seu caráter.
Como fala em Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, temos que conhecer a palavra. Sabe o erro que nós temos cometido dentro da igreja, muitas vezes, por não conhecer a palavra? Por isso que é importante voltar à essência. Quando Jesus sobe ao céu, ele disse que iria deixar o que? O Consolador, né? Amém, igreja? Amém. Hoje as pessoas, na grande, infelizmente, por não conhecer a palavra, ou por falta de querer conhecer essa palavra, elas entendem que o Espírito Santo é um mover que vai agir na tua emoção. Você vem para adorar, e você chora, você se derrama na presença do Senhor. Eu não estou dizendo que isso não faça parte, só que não morre aí. Entende? Você recebeu, claro, o Espírito Santo te constrange de uma forma tal que você chora. Várias vezes eu já chorei, é normal. Mas quando eu saio daqui, eu não tive mudança de vida, não tive transformação. Permaneci da mesma forma, agindo da mesma forma. É necessário que nós entendemos que o Espírito Santo, ele não move o teu emocional, ele vai mover a tua vida, ele vai mover a tua estrutura. Amém? No conhecimento genuíno da palavra, eu adquiro conhecimento e maturidade, e na busca eu posso ter a comunhão com Deus. A palavra de Deus, ela nos confronta, nos faz entender e enxergar quão pequenos somos, mas que temos um Pai gigante que cuida de nós. Eu passo a entender que eu tenho que ser moldado, que eu tenho que moldar a minha vida à palavra. A minha vida tem que ser moldada a essa palavra. Não eu adequar a palavra à minha vida. Eu tenho que moldar aqui a palavra do meu jeito de ser. A palavra tem que ser moldada, não eu. Não. É você que tem que ser moldado. E aí volto de novo a bater na tecla. Por que existe esse trabalho agora? Voltando de novo, vou ficar até o final aqui tocando. De ter esse encontro, porque essa preocupação da igreja é trazer uma célula para o encontro, para que a sua vida seja moldada, seja tratada, para que ali você conheça aquele a qual você o aceitou. É para que você seja tratado, para que a sua vida seja trabalhada. Ou seja, eu passo a entender que eu tenho que moldar a minha vida a essa palavra, não a palavra que tem que se moldar a minha vida. Aleluia. Passo a ter conhecimento de Deus e saber que muitas vezes vou ouvir coisas que eu não quero ouvir, mas que eu preciso ouvir. Muitas vezes vamos ser confrontados pelo irmão, aqui na igreja, um encontro desse, sim, mas é para a nossa edificação. Nós temos que ter maturidade para entender isso. E para crescer no conhecimento de Deus, eu não posso fugir do Evangelho que fala da cruz, que fala de renúncia, que fala de novidade de vida, que fala de santidade, que fala da volta de Cristo, que fala do agir do Espírito Santo. Para me conhecer ao Senhor, eu tenho que conhecer isso aqui. Eu não posso fugir desse Evangelho. Infelizmente, muitas vezes o Evangelho tem sido comercializado e tem sido pregado nos cultos. Estou sendo impressionado, viu, pastor, falar isso aqui. Eu não queria falar, mas amém, Espírito Santo. Nós temos comercializado a palavra do Senhor. E temos falado tanta coisa que não serve de edificação. Por medo
de confrontar a igreja. Mas muitas vezes o amor se demonstra também quando se confronta, quando se fala a verdade. Amor não é apenas a mão na cabeça, mas é a mão que te puxa para cima quando você está afundando. E é esse o nosso papel de igreja. É tanto no templo como fora dele, falar do verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Que nós possamos voltar à nossa essência da adoração, que é Jesus. Amém? Essa palavra que eu queria deixar hoje aos irmãos, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.